Fala pessoal, beleza? Ariel aqui para mais um vídeo desse canal. Muito feliz por estarmos terminando a nossa primeira jornada, a série Espelhos, que tem como objetivo levantar diante de nós um espelho para que possamos nos enxergar enquanto sociedade, enquanto indivíduos, da maneira que somos de fato. Retirar alguns elementos para a gente estar iniciando o nosso processo rumo uma qualidade de vida melhor, a ter mais sabedoria, mais conhecimento sobre nós mesmos e o mundo, a gente precisa retirar algumas convenções erradas que foram colocadas em nós na tentativa de fato, nos moldar como meio que uma massa homogênea. Mas para isso, para que a gente entenda a importância de agirmos sobre o que está acontecendo na sociedade, entender que mesmo algo muito longe nos afeta. Acima de tudo, muito obrigado pela sua presença aqui desde o início. Se você conheceu o canal agora, tem uma playlist com esses 5 vídeos e também o canal tá pequeno com pouco vídeo. Vale a pena, antes de ver esse aqui, você assistir os outros, porque de fato eles têm uma progressão entre si que está culminando nesse aqui. Eu acho que vai ser muito interessante. Eu quero muito ouvir um feedback da série como um todo, de como que vocês foram confrontados com isso. Concordaram, discordaram? Na verdade, o que eu mais quero é que isso afete vocês. Se para concordância ou discordância, o importante é fazer você pensar e refletir sobre a nossa atual condição. Então, com a chave de ouro, vamos falar da solidão, ou melhor, do medo de se sentir sozinho e de enfrentar os processos de solidão que a gente vive. Primeiro de tudo, o mais importante, a solidão é algo natural e que todo ser humano vai enfrentar. Ela vem. E quando ela vem, pode ser de muitas formas diferentes, e a gente vai abordar algumas delas aqui hoje. Você pode pensar de cara na solidão pura e simples. Estou sozinho, não há ninguém do meu lado, não há ninguém ao meu entorno. Estou só, portanto, em solidão. Ou com uma solidão muito mais sofisticada, difícil de entender e expressar, que é quando você se sente sozinho, cercado de várias pessoas. Seja porque você não consegue se encaixar nesse contexto, ou porque não se sente compreendido ou contemplado por quem está à sua volta. Ou apenas porque você sente que as pessoas estão avançando e você não está. Fato é que isso é uma realidade. E o que eu quero expor aqui nesse último vídeo é o que acontece quando a gente não aceita viver a solidão. O ciclo que se inicia a partir do momento que a gente quer evitar a todo custo qualquer sentimento negativo que venha sobre nós. O ciclo é simples. O ciclo é bem simples. O medo da solidão gera desespero, o desespero gera miséria e a miséria gera uma solidão ainda maior do que a inicial. Nesse sentido, a minha tese é bem clara. Não é possível fugir da solidão. Então, o que é possível? Não sei exatamente. O que eu sei é que eu quero estar aqui para mais uma tentativa de deixar algum sentido nesse caos que a gente chama de vida. Vamos lá? A primeira coisa que o medo da solidão faz é transformar as suas relações em prisões. Porque você não fica mais com uma pessoa, com uma amizade, família, namoro, seja lá o que for, por amor ou qualquer tipo de sentimento, mas por mantê-la ali, não importa o que aconteça, para que não haja nenhum sentimento de solidão ou solitude. É o desespero da pessoa que precisa ter outras perto de si o tempo todo para ter algum sentido nela mesma. Não há mais amor, não há mais cuidado, carinho, há apenas necessidade. E por conta desse medo não se continua, não se larga, não se reconstrói, não se recomeça. Mas se prende num ciclo, porque é muito melhor ficar no que é familiar do que encarar de fato a intrepidez do desconhecido. E aí surge um dos piores tipos de crueldade, a emocional. E de fato eu vou defender que, ainda que não haja uma má intenção, e sim apenas um desespero emocional por N motivos, eu preciso dizer que é cruel manter um relacionamento de qualquer nível que já está falido, que não funciona mais, por necessidade de não ficar sozinho, por não achar que não tem nada maior. Primeiro que o princípio de um relacionamento, que é o respeito mútuo, a consideração, a amizade, o carinho, o amor, já não existe. Você passa a tratar aquela pessoa como objeto, um remédio, um ópio, um placebo para um problema maior,
e ela vira uma coisa. Diretamente você objetifica essa pessoa. Isso é cruel para você e para ela. E quando os dois participantes dessa relação fazem a mesma coisa, o abismo e a miséria emocional são o destino certo. Porque mesmo que haja chance dessa relação se renovar, não é nesse estado que vai acontecer. Porque esse é um estado que empurra todo o movimento para desconstrução e destruição dentro desse ciclo da solidão. Outro aspecto, quando a gente enxerga a solidão como ver as pessoas indo à nossa frente, a gente está ficando para trás, ocasiona na gente uma crueldade também, mas conosco. A gente passa a não respeitar a nossa vida, a nossa trajetória e o nosso próprio tempo, em prol de atender expectativas. E é natural, porque a gente vive numa sociedade que valoriza o desempenho acima de tudo, um desempenho fingido acima de tudo. A tua expectativa não é atender padrões, mas ser aquilo que você se propõe em magnitude, impressionar, ser necessário, útil o tempo todo. Então, quando você vê pessoas que alcançam esse estado um pouco mais do que você se sente só e agoniado por conta disso. Isso gera um outro problema, porque você está ignorando totalmente desigualdades sociais que existem. E cada desigualdade social, em suas infinitudes, geram resultados diferentes de possibilidades diferentes. É claro que a sorte é sempre bem-vinda, né? Mas quando você fala de uma prova, se tu chutar certo, às vezes tu passa, mas quando você fala de chances reais a partir de esforço, a nossa trajetória, formação inicial, classe social, recursos que tivemos à nossa disposição para o aprendizado contam. Então, em alguns momentos, você vai demorar mais tempo para conquistar alguma coisa do que outra pessoa que teve outro nível de privilégio. Ou mesmo você não se esforçou. Não adianta você tentar compensar o esforço, porque toda construção da vida é fruto de um tempo. Não adianta se apressar. Pode até dar certo, mas há um custo de saúde e de vida muito grande. Talvez não valha a pena. E o sentimento forte que você emprega para isso, para essa conquista, no fim, muito provavelmente vai te frustrar. Eu realmente, quando vejo aquela pessoa dizendo que acabou com toda a vida pessoal para passar num concurso, eu só me pergunto uma coisa: vale a pena isso? Até porque, geralmente, no momento que a gente está fazendo isso, é nos nossos anos 20, 30, que a gente tem a nossa juventude, a nossa força. E não viver a vida pensando no futuro esse extremamente fugaz e efêmero, porque a nossa vida pode acabar num sopro, acaba tornando essa situação muito errada. Me parece, mesmo que você consiga esse objetivo, um desperdício e perda de tempo. É claro que eu falo aqui até numa condição de privilégio. Existem situações tão críticas que a única coisa que resta é fazer uma loucura dessas. Mas o que eu quero pontuar é, isso nunca é de um ponto de vista desejável nem saudável. Se acontecer, é no desespero, necessidade e existe um preço muito alto a ser pago. Então, se você tem a oportunidade, não precisa se submeter a essa lógica por se sentir deixado para trás. E conforme essa necessidade de preenchimento externo vai crescendo, o desespero vai se tornando miséria, você começa a entrar num estado de que aceita qualquer coisa, qualquer migalha. Você vira em todos os seus estados possíveis: trabalho, educação, família, relacionamento afetivo, amoroso, amizade, um mendigo, aceitando qualquer coisa e sendo alvo dos mais diversos exploradores possíveis. É até uma questão bastante lógica. Quanto mais você tem necessidade e mais desesperadamente você busca algo, mais você vai estar na mão daqueles que podem te oferecer. Porque se você quer muito alguma coisa, qualquer mínima migalha disso te satisfaz. E pode ter certeza que não faltam pessoas que têm a noção disso e que têm o desejo de explorar essa necessidade. E é daí que partem os inúmeros relacionamentos tóxicos. Quando eu falei de noites brancas no primeiro vídeo, que eu cito que talvez aquele romance da protagonista e de seu amado não seja saudável, mas totalmente idealizado, é dentro desse escopo. Ela colocou no relacionamento a salvação da vida dela em uma pessoa que ela mal conhecia. E o livro termina em tom de "e foram felizes para sempre". Mas quem disse isso
Foi ela, para nós, uma narradora não confiável. A realidade se apresenta nos diversos casos parecidos na nossa sociedade. Uma pessoa sofrendo calada enquanto esconde de todas as pessoas ao seu redor o quanto está sofrendo nas mãos de uma pessoa. E eu acho que existe um estado ainda pior que esse, que é quando a solidão não é jogada em uma pessoa, mas em várias. A necessidade de atenção que é tão explorada hoje na nossa sociedade, principalmente pelas redes sociais, a exposição e o desejo dopamínico do like, do compartilhamento, do comentário, do desejo se intensifica a ponto de que a gente se coloca numa posição cada vez mais degradante para continuar tendo repositório de afago. Eu acho que é um dos níveis mais miseráveis dessa solidão. Que quem quer sair disso raramente sai. Porque exige uma força de vontade muito grande, é quase como se fosse uma reabilitação de droga. Assim que a gente olha para nós mesmos, frente a esse espelho metafórico, e pelo menos reconhece as nossas limitações, vícios e problemas, para que toda a nossa trajetória a partir daqui seja tratar essa questão, seja a gente analisar o nosso ser, fazer e estar em comunidade, sabe? Tem uma frase do Jim Carrey que ele fala no documentário Jim and Andy, trava-línguazinho pra mim, da Netflix. Ele conta um pouquinho de um período, o período que ele ficou afastado, e conclui dentro das análises dele, enquanto humorista muito famoso, que todo mundo amava ele, mas ninguém sentia amor por ele. Isso é maravilhoso, porque eu acho que é a representação suprema da solidão. Uma figura conhecida por todo mundo, admirada, ovacionada, mas que a relação que ela tinha com todas essas pessoas que o amavam era única. As pessoas queriam sugar dele o seu talento, as suas apresentações, todos querem dele, mas ninguém se colocava numa situação de cuidar dele. Isso quebra um dos princípios do amor, que é a reciprocidade. E não só faz a pessoa se sentir solitária, mas também como uma escrava de seu próprio conteúdo. Fico pensando, por conta da internet, da globalização e das redes sociais, estaríamos nós vivendo um dos períodos de maior miséria emocional da história da humanidade? Falo miséria emocional no sentido de realmente o desespero total de não encarar a solidão frente a um mundo cada vez maior, o que faz com que a gente fique insanamente correndo atrás de migalhas, atrás de migalhas. Porque é isso, o medo da solidão se globalizou, a vergonha da solidão virou uma regra. E com isso, me parece que viramos perpetualmente um mundo de solitários. E destrinchar isso é quase que todos os vídeos anteriores e muitos outros mais. Como que essa necessidade terrível de se sentir completo de alguma coisa que a gente não sabe nem o que é, nos gera uma série de problemas, e o desespero de ter todos esses problemas faz com que a gente os ignore completamente para sobreviver. E a gente fica num estado coisificado em que não nos é permitido existir, apenas sobreviver. Não existe espaço para expressão, para ação, para qualquer coisa que nos faça sentir dignos e humanos. Não há espaço para a gente contribuir para o coletivo, para a humanidade, porque a gente está se afundando nos nossos próprios medos e inseguranças. Esse é um reflexo difícil de encarar, não é? Mas encare ele. Encare ele com intensidade, porque não é eterno e não precisa ser. Se eu posso terminar aqui com todo o meu coração é dizendo: a gente consegue fazer diferente. A gente consegue construir uma vida melhor. Mas tudo começa com a gente se olhando no espelho.